Boa noite. Aprovado o projeto de lei que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. Passo Fundo, a partir de agora, terá uma lei municipal protegendo e vamos conscientizar a população desta doença, dessa enfermidade muito grande que atinge as mulheres. Justiça fixa prazo de 18 meses para Estado concluir obras do presídio regional. Com essa condenação agora, tem a obrigação do Estado de fazer. O Estado estava enrolando já há muito tempo, nós quase perdemos o recurso, através do Ministério Público nós conseguimos ter a garantia desse recurso, certo? E agora esta condenação. Passo Fundo cedia Fórum de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infantil. Por esse problema ser de saúde pública, vamos dizer assim, porque a frequência dele é muito elevada, veja a questão da alta incidência, a maior incidência do mundo, e por conta disso que as pessoas investem um pouco mais no diagnóstico precoce. E o vereador Saul Spinelli fala da importância de ações como esta. Juntamente com todas as autoridades do setor de saúde, assim como também com o Instituto Rei Pelé, com o Hospital Pequeno Príncipe, para parcerias que possibilitem esse rastreamento através do teste do pezinho. Foi aprovado por unanimidade um substitutivo ao projeto de lei que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. O autor da proposta é o vereador Luiz Miguel Chais. O dia 12 de maio foi o escolhido para constar no calendário oficial do município como o Dia de Conscientização à Fibromialgia. A doença é a segunda síndrome mais comum de dor crônica no país e atinge cerca de 10% da população. Para os membros da Associação Nacional da Área, que acompanharam a votação no plenário, esse é um grande avanço na conquista de direitos para quem possui o diagnóstico. Isso é uma doença que ela vem degenerativa com o tempo, do esforço físico, da falta do diagnóstico dos médicos que atendem a gente, porque eles não entendiam muito disso. E daí o meu começou num choque elétrico quando eu trabalhava. Aí eu tive que botar parafuso no pescoço, daí começou as dores, eu não sabia do que. Aí quando eu fui para o neurologista foi diagnosticado pelos exames que constam, né? E é uma doença assim, ó, que ela começa no dedão do pé e termina no cabelo que já caiu. Porque quando ela ataca, não tem quem segure ela. Ela vem e pronto. E nós já temos um grupo já de mais de 500 pessoas do Rio Grande do Sul que é portador dessa doença. E eu tomei por iniciativa pegar o projeto que foi começado por eles e levar nas prefeituras, que nem Passo Fundo, Serafina Correia, Caseiros, Nova Prata. Estou levando para tentar botar isso, porque é um direito que a gente tem, é um direito que a gente não tem condições de enfrentar uma fila, a gente não tem condições de ficar numa fila de banco, numa fila para pagar água, para pagar luz. A gente não tem condições de ficar ali parada que começa a dor, onde tu está parada começa a dor. Então é mais ou menos isso, a gente tem um gasto grande também de medicamento que não tem pelo SUS. E é por esse motivo que a gente está lutando, município, estado e federação. O autor da proposta também reforçou que a criação de políticas públicas tem o intuito de esclarecer a população quanto à doença, a fim de minimizar o sofrimento desses pacientes. Importante dizer da aprovação hoje pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo, já que teríamos um dia de conscientização à fibromialgia, né? Eu relatei na tribuna ali uma doença complicada, né, atingindo principalmente as mulheres de 35 a 50 anos, doenças que até hoje não foram detectadas pela medicina. Então é muito importante este grupo de fibromialgicos de Passo Fundo, tem no estado, tem a nível de Brasil, e eles estão conscientizando a população da importância. Eu fiquei muito feliz hoje com a aprovação desse projeto pela Câmara de Vereadores por unanimidade. Então, Passo Fundo, a partir de agora, terá uma lei municipal protegendo e vamos conscientizar a população desta doença, dessa enfermidade muito grande que atinge as mulheres e que hoje Passo Fundo sabe
e presta atenção e foi sensível a este problema, a este grupo de fibromialgia que acompanharam a votação. Então eu me sinto vitorioso de ser o que puxei essa ideia e aprovamos aqui no Legislativo. A necessidade de construir um presídio em Passo Fundo é debatida há bastante tempo, mas agora a pauta está ganhando reforços. Isso porque uma ação do Ministério Público contra o Estado teve o seu desfecho nos últimos dias e a Justiça determinou a construção de um novo espaço em 18 meses. Mesmo com o local já definido e cerca de 18 milhões de reais liberados há quase 10 anos, a nova penitenciária de Passo Fundo ainda não saiu do papel. Neste tempo, a necessidade de estruturação do setor penitenciário aumentou e Passo Fundo está entre as regiões de maior preocupação com os índices de criminalidade. Mas agora, a notícia da decisão foi comemorada em diversos setores, incluindo a Câmara de Vereadores. Em 2009, houve o trânsito em julgado de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Eu aqui quero abrir um parênteses, quero parabenizar aqui o Dr. Marcelo Pires, o Dr. Alvo Poglia e o Dr. Cristiano Ledur, que não medem e não mediram esforço para esta condenação do Estado, para que nós possamos então ter esse presídio, que será situado na BR-285, né, a sua efetivação. Com essa condenação agora, tem a obrigação do Estado de fazer. O Estado estava enrolando já há muito tempo, nós quase perdemos o recurso, através do Ministério Público nós conseguimos ter a garantia desse recurso, certo? E agora esta condenação. Então nós teremos aí, no período de 18 meses, né, a licitação. A Caixa Econômica Federal está fazendo as adequações do projeto para ter um novo edital, uma nova licitação, e aí nós iniciarmos então aí as obras na 285. É um momento importante. Lembrando que nós temos um presídio regional que é situado no bairro São Luís Gonzaga, um presídio que tem a sua capacidade de 312 apenados, ela está com o dobro, está com mais de 730 apenados, né, e ela não traz segurança para a comunidade do bairro São Luís Gonzaga, para os agentes penitenciários, para os familiares e nem para a comunidade de lá. Então nós precisamos sim discutir um novo presídio. Claro que eu queria estar aqui divulgando e anunciando um novo hospital, uma nova escola, mas infelizmente o sistema prisional no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, está falido. Nós temos que discutir então uma nova casa prisional e com esse anúncio feito aí pelo Ministério Público e a Associação Civil Pública, nós temos a garantia de um novo presídio regional aqui para Passo Fundo. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos para repercutir o Fórum de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infantil. A importância do rastreamento do câncer em recém-nascidos foi tema do primeiro Fórum de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infanto-Juvenil em Passo Fundo. O
O evento teve a participação do Legislativo Municipal através do vereador Saul Spinelli. Um estudo desenvolvido no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, em Curitiba, mostra que identificar uma mutação do gene P53 nos recém-nascidos permite o diagnóstico precoce do câncer, já que 50% das pessoas com essa mutação poderão desenvolver a doença até os 70 anos de idade. O médico e diretor científico responsável pela pesquisa é o Dr. Bonald Cavalcante. Ele esteve no evento mostrando dados importantes da trajetória de estudos e destacou a importância do teste para um tratamento eficaz. O exame que nós estamos falando, que é do P53, ele é apenas um de muitos tipos de exames que são realizados, porém ele é considerado o principal, porque além do P53 no mundo inteiro ser responsável por mais de 50% dos casos de câncer no mundo inteiro, ele tem uma particularidade aqui no sul do Brasil e provavelmente o Rio Grande do Sul também entra nesse problema, que é a alta frequência da população com um tipo de mutação que não existe, praticamente não existe no exterior. Essa mutação nós já trabalhamos, mapeamos no Paraná, mostrando que essa frequência bem elevada ela é responsável pela maior incidência do mundo para o tumor de córtexo adrenal, o carcinoma de plexo coroide no cérebro de crianças e outros menos frequentes. Mas também todos os adultos têm algum tipo de risco relacionado com essa mutação e o tumor número 1 mais frequente de todas as faixas etárias é o tumor de mama, o câncer de mama. O segundo é o tumor gástrico e o terceiro é o tumor de córtex adrenal. O da criança, o tumor de córtex adrenal é o principal. Então, por esse problema ser de saúde pública, vamos dizer assim, porque a frequência dele é muito elevada, veja a questão da alta incidência, a maior incidência do mundo, e por conta disso que as pessoas investem um pouco mais no diagnóstico precoce. Então, o Paraná nós já mapeamos e já temos um certo, digamos assim, encaminhamento desse tipo de problema baseado no teste. Santa Catarina a gente acabou de mapear, mas já investigamos bastante os tumores lá, mas ainda não entrou na questão como o Paraná entra, que é acompanhar a criança com mutação. Mas agora eles estão sabendo que o mapeamento, a frequência é alta. Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Por isso, o diagnóstico precoce é sempre priorizado, já que com isso a chance de cura chega em 100% no estágio 1 da doença. O câncer infanto-juvenil é um problema de saúde pública porque é a principal causa de morte por doença no nosso país, atrás das causas externas, mas por doença é a principal causa de morte em crianças e adolescentes. Então, se a gente pensa que saúde pública envolve mortalidade infantil e a gente precisa diminuir a mortalidade infantil, a gente também precisa diminuir a mortalidade relacionada ao câncer. Por isso é importante o diagnóstico precoce e as formas que a gente tem de evitar que o problema chegue numa situação tão avançada. Hoje, Passo Fundo conta com uma rede articulada de atenção ao câncer infanto-juvenil, mas o objetivo é fazer com que o município dê um grande passo nesta ação preventiva. Como o câncer infanto-juvenil não é uma doença evitável, a gente tem que fazer diagnóstico precoce, então a gente tem que atuar em algumas linhas, tanto quanto na questão de identificar sintomas e sinais quando a doença surge, como também identificar pessoas que podem ter uma predisposição maior de desenvolver o câncer, tanto na infância, na adolescência, quanto na idade adulta. Então o teste da P53, no teste do pezinho, é uma possibilidade forte de se buscar uma forma de rastrear essas pessoas que podem ter uma tendência
a desenvolver o câncer em suas vidas. O idealizador da pesquisa também defende que em locais como o sul do país, com índices elevados da doença, é preciso atenção do poder público para a garantia de políticas eficazes na área. O poder público, quando se tratar de uma região com frequência alta, ele poderia influenciar sim. Agora, seja ao nível municipal ou estadual, qualquer pressão que exista, sendo justificável, aí sim. Agora, como já temos pelo menos 2 estados com um mapeamento constatando uma frequência que é justificável, que é o Paraná e Santa Catarina, qualquer influência que venha a nível municipal e estadual ajudaria a nível federal, porque agora seria uma iniciativa aprovada por lei federal. E isso é o que busca o vereador Saul Spinelli. Desde o início do seu mandato, o parlamentar defende a importância de ações que busquem diminuir os números da doença. Ele também comenta que a experiência do diretor científico deve servir como exemplo para as próximas ações do município. A presença do Dr. Bonald aqui em Passo Fundo, a doutora Karina e também a palestra do Dr. Pablo, ela nos mostra que nós temos que avançar muito ainda na questão do diagnóstico precoce, e a investigação da mutação no P53 é um dado importante, até dos dados que nós já temos de Santa Catarina, do Paraná e que possivelmente vão se repetir em grande parte aqui no Rio Grande do Sul. Então agora nós vamos tratar, juntamente com todas as autoridades do setor de saúde, assim como também com o Instituto Rei Pelé, com o Hospital Pequeno Príncipe, para parcerias que possibilitem esse rastreamento através do teste do pezinho da mutação P53. Mas também temos outros trabalhos no que se refere com o Dr. Pablo, a divulgação dos sintomas que podem levar ao diagnóstico de câncer, junto aos ambulatórios, junto às escolas, junto com o Centro de Oncologia do Hospital São Vicente, junto com o Hospital das Clínicas de Passo Fundo, com a rede dos hospitais, enfim. Unir, dar as mãos e trabalhar no diagnóstico precoce, que é o que de fato nos leva à cura. Sempre é importante, tanto a família quanto o profissional de saúde, imaginar que o que pode estar acontecendo diante daqueles sintomas possa ser alguma doença grave. Mas uma criança, por exemplo, com uma febre por um período muito prolongado, com perda de peso, com suores noturnos, com aumento de ínguas pelo corpo, hematomas, ou a presença de alguma massa abdominal ou alterações ósseas, principalmente também a questão de dor óssea, são todos sintomas que podem ser sintomas de câncer infanto-juvenil. Esta edição está chegando ao fim, mas antes eu quero deixar 2 convites a você que nos assiste. Amanhã, a Câmara de Vereadores vai sediar uma audiência pública às 10 horas da manhã e outras 2 da tarde. Em pauta, a fiscalização das agroindústrias e o projeto que cria uma zona de uso especial para a extração de rocha basáltica e britagem. Saiba mais pelo site que está aparecendo no vídeo e acompanhe os debates durante a nossa programação. Uma boa noite e até amanhã.